as diferenças entre a corrida e a natação. Como que eu escolho? Bacana falar disso, né? Bora comigo então. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, nós vamos ver as diferenças que tem entre a corrida e a natação para eu poder tomar uma escolha com muito mais propriedade. Bacana poder fazer isso, né? E se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, você dá oportunidade de outras pessoas terem acesso a essas informações, a esse conteúdo. É muito bacana poder transbordar, contribuir com a sociedade, não é mesmo? E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que está na dúvida da natação, da corrida, ou de repente já faz natação e corrida. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Do que nós estamos falando exatamente? Vamos colocar todo mundo na mesma página, né? Para a gente poder caminhar juntos em direção a esse conteúdo. Lá na frente eu vou mostrar passo a passo quais são essas diferenças, uma a uma, bem detalhadamente e explicando. O que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre saber quais são as diferenças entre a corrida e a natação. Quais diferenças você está falando, Eduardo? Que diferença é essa que você está falando? Diferenças que são importantes na hora de uma decisão. Então, por exemplo, o impacto. Qual das duas tem menos impacto? Impacto, né? Impacto. Quando eu corro, eu bato o pé no chão, né? Isso gera um impacto. Qual tem menos impacto? Esse é um ponto importante para eu poder tomar uma decisão. Qual emagrece mais? A gente ouve isso direto, né? Não vai correr que emagrece. Não. Vai fazer natação que emagrece. Não, vai pedalar que emagrece. Não, vai fazer musculação que emagrece. Enfim, tem várias dicas aí, né? Várias recomendações que as pessoas fazem, inclusive as pessoas leigas. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando exatamente de saber quais são as diferenças para eu poder olhar aqui e falar, ah, tá, eu vou preferir essa daqui, ó. Ou eu vou preferir essa daqui. Ou eu vou fazer as duas, se eu posso, né? Eu vou fazer as duas. Mas vou fazer as duas sabendo o que eu estou fazendo, que é o que muitas vezes não acontece. Eu opto por uma, eu opto por outra, ou de repente eu nem tenho duas opções. Eu botei na minha cabeça que eu quero fazer uma certa atividade física, mas eu não sei o que essa atividade física vai trazer para mim. E é disso que nós estamos falando. E nossa discussão aqui, nós estamos falando entre corrida e natação. Quando eu tenho que optar por uma das duas? Eu vou olhar aqui, vou ver as duas e vou ver qual eu me identifico mais. Qual tem mais a ver comigo? Qual faz mais sentido para mim? Agora, o que com certeza não tem como eu deixar passar. É assim, eu vou tomar uma decisão. Então, eu não posso ignorar. Isso que nós estamos conversando aqui é algo que não deve, não pode ser ignorado. Porque senão, eu vou lá, eu entro dentro de uma modalidade, eu me enquadro dentro de uma modalidade e não é a modalidade que vai me atender, vai trazer para mim os benefícios que eu estou esperando. Eu estou procurando algo de um esporte, de uma modalidade e essa modalidade não traz aquilo para mim. Você entende o que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo bem característico. Aqui é a VIP, por exemplo, a VIP, onde eu estou aqui agora. É uma clínica de treinamento personalizado, aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui, é um convite que eu estou te fazendo. Nós atendemos poucas pessoas por horário, ok? Sempre com o personal acompanhando e a supervisão da fisioterapia. Então, a gente tem um modo de trabalho aqui. A pessoa quer exatamente esse modelo, atendendo essas necessidades, e ela procura uma academia comum. Não estou desmerecendo a academia, né? Mas uma academia comum, que eu vou lá, entro, tem um professor que monta meu treino, eu vou lá, faço e pronto. Você entende? Aqui é um modo, aqui é outro modo. Aqui, esse modo daqui não tem aqui. Não tem como eu querer aqui o que tem aqui. Eduardo, mas as atividades físicas em geral, elas trazem alguns benefícios comuns. Sim,
alguns benefícios são comuns, né? Na grande maioria das atividades, mas tem alguns que não. E é disso que eu preciso estar atento, é disso que eu preciso estar informado para poder definir para onde eu vou, ok? Então, é algo que não pode e não deve ser ignorado. Nós temos que saber exatamente onde a gente vai. A gente tem que saber exatamente o que nós vamos escolher. Então é isso, é saber exatamente o que vamos fazer, definir a escolha. E quando a gente está falando desse assunto, tem uma oportunidade por trás. Qual é essa oportunidade? É a oportunidade de conhecer, num outro nível, numa camada um pouco mais profunda, cada uma dessas duas modalidades de corrida e de natação. Eu vou saber com mais propriedade sobre as duas modalidades. Eu vou ter mais discernimento sobre as duas modalidades, porque eu vou ter que entender as duas modalidades para poder tomar uma escolha. Isso é muito importante, porque quando eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o benefício que eu estou tendo com aquela atividade, eu engajo com muito mais facilidade. Eu não estou ali aleatoriamente sem saber o que está acontecendo comigo. E é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Elas não têm noção da escolha que elas fizeram, elas não têm noção do porquê elas estão ali. Elas simplesmente estão ali. Então, é uma oportunidade de saber exatamente quais são os benefícios que eu tenho aqui, quais são os benefícios que eu tenho aqui. Saber exatamente quais são os riscos que eu tenho aqui, quais são os riscos que eu tenho aqui. Importante entender também, tanto os benefícios quanto os riscos. E aí sim, olhando tudo isso, eu consigo ver um cenário na minha frente, eu consigo ver um horizonte para eu poder andar na direção do meu objetivo. Mas, como eu disse agora há pouco, não é o que normalmente acontece. As pessoas elas simplesmente vão por impulso, sem muitas vezes saber o que tem aqui e o que tem lá. Então, essa oportunidade de estar aqui, ó, com todos os benefícios listados, importante. Quando a gente for falar, pega um papel e caneta, lista lá. Quais são os benefícios listados para mim? Porque, de repente, esse benefício aqui, eu posso até notar, mas para mim não faz muita diferença, mas para ele faz. Entende o que eu quero falar aqui? Tem os benefícios lá. Qual desses são realmente importantes para mim? Então, eu vou listar ali os benefícios e vou ver qual é importante para mim e saber fazer. E aí, com tudo isso, eu vou saber fazer uma escolha. Eu vou saber definir se eu vou para cá ou se eu vou para cá. E eu vou fazer uma escolha consciente, com propriedade, tendo base na mão para poder tomar uma decisão. Não é de qualquer jeito, como a gente falou anteriormente. Agora imagina só, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995. Quantas centenas de milhares de pessoas eu acompanhei, eu ouvi, eu tive a oportunidade de conhecer a história dessas pessoas. Foram muitas, né? E essa relação, né, da natação com outra atividade, a corrida, por exemplo, que a gente está falando aqui, eu já ouvi de algumas pessoas. E é assim, né? O triatlon, ele envolve isso, né? Inclusive envolve mais uma atividade que é o pedal. Então, na ordem, né? A pessoa nada, sai da natação, pega a bicicleta, a pessoa pedala, sai do pedal, a pessoa corre. E aí, Eduardo, o que você tem para me dizer sobre isso? A pessoa ela faz 3 atividades, mas ela não faz nenhuma das 3 com tanta ênfase. Então, ela não é nem tão boa na natação, nem tão boa no pedal e nem tão boa na corrida. Se eu pegar um atleta de natação, ele provavelmente vai ser melhor do que esse atleta de triatlon, porque o atleta de triatlon ele divide a energia dele em 3 modalidades. E isso tem que ficar claro. É extremamente importante entender isso. Isso chama especificidade. Então, a pessoa está fazendo natação e uma outra pessoa está fazendo corrida. Fizeram lá um tempo, né? Tiveram uma melhora do condicionamento físico. Se eu pegar essa pessoa aqui da corrida e colocar ela para nadar, o desempenho dela não vai ser igual à da natação. Não, mas Eduardo, a pessoa está fazendo atividade física,
ela está melhorando o condicionamento físico dela, está melhorando o cardio dela, mas é específico. Isso que tem que ficar claro. O que eu ganho aqui na corrida, eu não transfiro 100% para a natação. O que eu ganho na natação, eu não transfiro 100% na corrida. Óbvio. Se eu pegar um sedentário e a pessoa que nada e colocar os dois para correr, muito provavelmente a pessoa que faz natação vai ter um desempenho um pouco melhor do que a pessoa que não faz nada, que é sedentário. Mas não há uma transferência. Ah, faz natação, vai estar bom na corrida. Não vai. Não vai. A gente vai entender isso, né, um pouco melhor lá na frente. Especificidade. Então, o atleta de triatlo, ele não é específico em nenhuma das três. A especificidade dele é poder fazer esse alinhamento das três modalidades. Então, se eu pegar um cara de natação, ele vai nadar melhor do que ele, mas ele não vai conseguir ser tão bom em fazer as três modalidades ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Isso é importante entender, tá? Para não ficar bagunçando a cabeça. Tinha uma pessoa, né, uma senhora, que ela fazia, né, natação. Ela gostava de fazer natação. E aí eu expliquei para ela quais eram os benefícios e quais eram os riscos, o que tinha na natação, que ela precisava entender, né? É importante disso. É interessante porque, assim, muitas pessoas, até com um pouco mais de idade, elas caem a ficha, eu acho, né? Caem a ficha. Pô, não sei nadar. Não sei nadar. Quero aprender a nadar. Isso com 50, com 60, com 70 anos. E é legal, né? Porque, de certa forma, é um desbloqueio da mente, né? De eu saber, de eu ter liberdade com relação a isso. De eu não ter mais medo, né? De estar numa situação ali que eu, de repente, preciso nadar e não sei nadar. Isso acontece frequentemente. Eu tenho alunos aqui, né? Com mais idade que comentam isso, falam isso e falam que vão procurar natação, né, para poder se libertar disso. E é importante. Tem um outro aluno nosso que também se envolve com a natação, faz atividade de natação algumas vezes por semana e faz atividade física com a gente aqui. Vou repetir. É importante eu como profissional, eu como especialista, deixar claro para esse aluno, para essa pessoa, o que ele tem de benefício ali, o que ele está ganhando em fazer a natação e quais são os riscos da natação, qual é a questão com relação à natação. Eu tenho alunos que correm também, né? E aí também eu deixo claro isso, quais são as vantagens da natação e quais são os riscos da corrida. Inclusive hoje eu estava atendendo uma aluna, um pouco mais cedo, e ela comentou sobre a corrida, né? Da questão do impacto, né? Do quanto esse impacto ele tem uma repercussão no nosso organismo. É importante eu entender isso, é importante eu saber isso. Então, assim, é o dia a dia, né? Meu como profissional, como especialista. As pessoas vêm me abordar querendo saber sobre a natação, sobre a corrida, como que ela decide, como que ela toma uma decisão, como que ela escolhe e, inclusive, se ela tem a possibilidade de fazer as duas atividades. Qual é a repercussão se eu estiver fazendo as duas atividades? O que acontece? Como eu disse, elas concorrem uma com a outra. Elas concorrem uma com a outra. Então, se eu estiver fazendo só corrida, sem a natação, eu vou ter um desempenho melhor na corrida do que se eu estiver fazendo corrida e natação. A natação rouba um pouco no meu desempenho da corrida, assim como a corrida rouba um pouco no meu desempenho na natação. Quando eu sou específico, exclusivo de uma modalidade, eu consigo ter muito melhor desempenho naquela modalidade do que quando eu divido a energia com duas. A pessoa também tem que saber disso. Tem problema isso? É um problema? Não é um problema. É uma decisão. Não me importa, eu não quero ter, um mega desempenho na corrida, nem um mega desempenho na natação, então eu vou fazer as duas atividades. Eu tenho prazer em fazer as duas atividades. Ótimo, faça as duas, sem problema algum. Agora, consciente do que está acontecendo. Então esse é o nosso dia a dia, né? A pessoa vir me questionar, né? Ela está fazendo musculação aqui com a gente 2 vezes por semana, que é o que a grande maioria dos nossos alunos fazem, e aí eu quero fazer mais uma atividade. Tem problema? Não tem problema. Qual é a atividade que você vai fazer? Vou fazer tal atividade. Com qual objetivo? Com qual objetivo? Não, eu quero começar a correr, que eu vou começar a fazer umas provas de corrida. Então você tem que me comunicar, porque nós vamos
adequar o seu treino aqui, né? Eu chamo de treino de apoio para a corrida. Eu vou adequar o seu treino para ser um treino de apoio para melhorar o seu desempenho na corrida. Entende? Então vamos lá. Eu tenho fases do treinamento. Tenho fases ali no treinamento de corrida. Eu vou ter que adequar as fases do treino aqui com as fases do treino da corrida, com os objetivos. Eu vou ter uma corrida nós estamos em janeiro, aqui gravando esse vídeo, eu estou em janeiro de 2024. Eu tenho uma corrida lá em maio de 2024. Então vamos começar a acertar aqui o passo para chegar lá em maio em alta performance. Entende? Aqui na VIP a gente não monta ficha de treino. A gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que levem a pessoa em direção aos objetivos dela e às necessidades dela. E aí tudo isso se encaixa, porque dentro desse programa eu vou elaborando ali fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela. O objetivo dela qual é? Em maio participar de uma corrida, por exemplo, né? Deu para entender tudo isso que eu estou falando? É o dia a dia, lidar com essa situação, encaixar essas situações e explicar para o aluno exatamente o que ele está fazendo, a decisão que ele está tomando, para ele tomar a decisão com muito mais consciência. Ei, mas eu não sabia sobre essas particularidades, eu não sabia nem que eu tinha que saber sobre essas particularidades para tomar uma decisão. Pois é, mas agora já sabe, né? Agora já sabe. Aquele papo da ignorância é uma bênção, não é mais. Agora a gente vai adentrar nesse assunto. Mas, nesse momento, olha ali, que horas são? Que horas são? Hora de dar desculpas. Hora que a gente começa a dar desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Quando a gente tem algo novo na nossa frente, que a gente precisa pensar, tomar decisão, mudar, enfim, nós damos desculpas. Infelizmente, nós damos desculpas. E as desculpas, elas montam uma cortina de fumaça aqui que eu me perco, eu já nem sei mais onde está o meu objetivo. Então vamos fazer o seguinte, juntos, tirar essas desculpas da frente e andar na direção dos nossos objetivos. Não sabia sobre as particularidades, agora vai saber. E aí não tem mais como não ouvir, desouvir ou desver, né? Vai ver, tá visto. Eduardo, eu até entendo tudo que você está falando aí, mas assim, eu uso um tênis bacana, né? Para poder correr. Ok? Mas o tênis, se eu tenho uma necessidade especial, ele não vai deixar tudo ok para mim. O tênis não vai tirar a necessidade de eu entender as particularidades. Por exemplo, tem uma lesão no joelho, no tornozelo, uma lesão assim considerável. Eu posso colocar o tênis que eu quiser. Entende? Então é entender essas particularidades para eu poder falar, não, eu vou para cá porque para cá é melhor para mim, independente se eu tenho tênis ou não. Não, Eduardo, mas assim, ó, eu até entendo tudo que você está falando aí, acho bacana, mas natação, cara, nossa, natação me cansa demais. Cansa porque nós não estamos acostumados. Andar, bem ou mal, a gente anda. Então, quando a gente começa a fazer uma caminhada, não é tanta diferença, mas nadar, a gente não fica nadando, né? Então, quando eu começo a nadar, vai ter um impacto no meu corpo realmente. Vai ter. Um impacto não no sentido de bater o pé no chão, né? Vai ter um impacto em relação aos meus músculos, né? Porque eles não estão acostumados àquele movimento da natação. E agora eu comecei a fazer natação. Então, é uma questão de adaptação, é uma questão de tempo, é uma questão de eu continuar, de eu dar sequência, uma questão de eu dar continuidade nessa iniciativa de começar a natação. Então, ter um tênis ou não ter um tênis, não é isso que vai definir para que lado que eu vou. Tá cansando na natação, né? Cansa demais, não é isso que vai definir se eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Ok? Então, ó, tira da frente essas desculpas para a gente poder realmente andar na direção dos nossos objetivos. Mas tem aquela pessoa que ouve tudo isso, acha bacana, fala, nossa, realmente eu preciso cuidar disso, realmente eu vou me atentar com relação a isso, eu vou ver aqui quais são os benefícios, os riscos, vou ver todas essas particularidades para eu poder tomar a decisão. Mas ela não tem clareza das próprias necessidades. Eu preciso, antes de tudo, saber as minhas necessidades. Quais são as minhas necessidades? Quais são os meus objetivos?
Eu tenho alguma dor, eu tenho alguma lesão que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho um objetivo claro de onde eu quero ir? Esse objetivo claro, eu vou mais na direção dele com a natação ou com a corrida? Essas limitações que eu tenho, pode ser algumas limitações, lesão, enfim. Quem me atende melhor, é a corrida ou a natação? Primeiro passo é esse. Primeiro passo é esse, é entender, né? Dentro disso que eu tenho aqui, qual eu vou melhor? Não. A pessoa vai na moda, a moda hoje é correr, então eu vou correr, a moda hoje é beach tênis, eu vou no beach tênis. A pessoa vai na moda e não vê as necessidades dela, não vê os objetivos dela, não vê as limitações dela. Ou ela vai na onda dos amigos. Ah, meus amigos todos estão indo fazer tal atividade, eu vou também. Será que é a melhor opção? Eu acho que não. Eu tenho que ver realmente se aquilo encaixa para mim, se aquilo dá match, né? Tem um encaixe perfeito aqui para mim. Ou pior, a pessoa começa a buscar diquinhas na internet. Eduardo, mas eu estou aqui na internet, falando com você aí, ouvindo você falar. Sim, mas quando eu vou pegar algo, uma informação na internet, eu tenho que saber quem é essa pessoa que está por trás dessa informação, que base que essa pessoa tem para poder falar sobre esse assunto. Não é assim aleatoriamente, não é pegando informação de qualquer pessoa e consumindo essa informação. E outra coisa, quando eu pego essas diquinhas, junto tudo, bato no liquidificador, eu monto um Frankenstein que não me leva para lugar nenhum. Eu tenho que ter uma linha, tem que ter um eixo de raciocínio, de trabalho. É assim que tem que ser. Não é aleatório assim de qualquer jeito. Não funciona também. Não funciona ficar dando desculpas e não funciona fazer sem uma estrutura, sem algo, um eixo para me levar na direção do meu objetivo. De preferência com um especialista do meu lado, me orientando. O especialista, ele vai me orientar só sobre essas questões da corrida ou da natação, as particularidades, tá aqui ó, as particularidades da corrida, da natação, vamos escolher aqui, não. Ele vai me orientar de uma forma muito mais ampla sobre a minha alimentação, sobre o meu sono, sobre minha postura corporal, sobre alongamento, várias outras questões. Então, o mundo ideal é ter o especialista aqui do lado para mostrar o caminho para mim. Esse é o mundo ideal. Ok, Eduardo, já entendi. Vamos ver essas particularidades que você não falou ainda? Eu já falei algumas coisas, né? Mas vamos aprofundar um pouco melhor. Então, vamos lá. Vou começar falando do impacto. Impacto de bater o pé no chão. Corrida tem impacto, natação não tem impacto. Então, eu não posso com impacto, eu não vou optar pela corrida, eu vou optar pela natação. Ponto final. Resolvido. Eu tenho uma lesão no tornozelo, uma lesão no quadril, alguma alteração na lombar que o impacto não é bacana, por exemplo, um desgaste, uma artrose, uma hérnia de disco que está ali, né, cutucando alguma região do meu sistema nervoso, né, uma raiz nervosa, por exemplo. Ok, natação não impacto não vai ser uma boa opção, natação sim. Em contrapartida, é o impacto que proporciona o aumento da massa óssea. Na natação não tem. Eu preciso ter um aumento da massa óssea? Preciso. Eu preciso cuidar da minha massa óssea? Preciso. Eu estou com uma osteopenia? Sim. Então eu preciso ter um impacto. Talvez não seja o impacto da corrida, mas seja o impacto de uma caminhada, por exemplo. Que é o primeiro passo, não é o nosso assunto aqui, é o primeiro passo para começar a correr. Inclusive tem vídeos falando aqui sobre corrida. Vai lá na playlist, lá tem vários vídeos falando sobre corrida. Sobre lesão, sobre os erros, enfim. Sobre treinar, como treinar para a corrida, enfim. Então olha só, do impacto eu já tenho 2 desdobramentos. Eu não posso ter impacto e eu preciso do impacto para melhorar minha massa óssea. Então tá aí, ali eu já começo a enxergar que caminho que eu vou. A ação da gravidade. O que acontece? Eu estou na piscina, né? A água ela tem uma propriedade que é o empuxo, que ela me empurra para cima. E a ação da gravidade me empurra para baixo. Quando eu estou fora da água, eu não tenho a água para fazer o empuxo, então eu tenho só a ação da gravidade agindo sobre mim. Isso é importante para o aumento da massa óssea. Na piscina, como eu tenho o empuxo que empurra meu corpo para cima, o efeito da gravidade não acontece. Então é importante eu entender isso. Eduardo, meu objetivo é emagrecer.
Que lado que eu vou? Da corrida ou da natação? Eu não vou poder aprofundar aqui porque o nosso assunto não é emagrecimento. Mas emagrecimento é balanço calórico negativo. Quantas calorias eu estou ingerindo, quantas calorias eu estou gastando. Eu tenho que ingerir menos calorias do que eu estou gastando ou gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. Parece que é igual, mas não é. Entendeu? Se entendeu, acabou o assunto, né? Não importa se eu estou fazendo corrida, natação, mas Eduardo, qual que gasta mais calorias? Depende. Depende da intensidade que eu estou colocando, depende do tempo que eu vou fazer de cada uma das atividades. Entende? Então não é, faz natação que emagrece, faz corrida que emagrece, faz sei lá que emagrece. Não! O que emagrece é balanço calórico negativo. E 80% do resultado vem da alimentação, não é da atividade física. Tem que ficar claro isso. Porque tem esse estigma, né? Não, para emagrecer tem que correr. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos lá. Então falamos do impacto, falamos da gravidade, falamos de emagrecimento. Condicionamento físico. Qual é o dos dois que mais melhora meu condicionamento físico? Que mais melhora, acho que não existe, né? Que tem uma melhora maior do meu desempenho, do meu condicionamento físico. Condicionamento físico para quê? A gente falou sobre isso. Especificidade. Vou contar uma história aqui. Uma aluna chegou uma vez para mim e falou assim: meu treino não está funcionando aqui na VIP. Falei, mas o que aconteceu? Fui fazer uma trilha. Quase morri. Cansei demais. Falei, tá, mas a gente não está treinando para fazer trilha. O treino aqui não é um treino específico para fazer trilha. Imagina só, eu estou fazendo um treino aqui, então eu vou ficar bom no boxe, eu vou ficar bom na corrida, eu vou ficar bom para fazer trilha, eu vou ficar bom para natação, eu vou ficar bom para pedalar. Entende que não é compatível? O treino, ele é específico, a gente já falou sobre isso aqui. Especificidade, inclusive, essa palavra especificidade é um dos princípios, princípio é o começo de tudo, é um dos princípios da ciência do treinamento. Especificidade. Se eu quero ficar bom no boxe, luta, eu vou treinar boxe. E vou fazer uma preparação física encaixada para o boxe. Se eu quero melhorar na trilha, que era o caso dela, eu vou fazer uma preparação física específica para a trilha. E eu vou treinar a trilha, eu vou fazer trilha. Entende? Então, o condicionamento físico, ele é específico para a modalidade. É uma pessoa que tem um bom condicionamento físico, de uma forma geral. Ok, é geral. Se pegar essa pessoa e colocar para jogar futebol com uma pessoa que já joga futebol, ela não vai ter um desempenho igual. Pelo menos teoricamente. Entende o que eu quero dizer? Então, qual melhora mais o condicionamento físico? É um papo sem pé nem cabeça. É uma coisa que não se encaixa. Corrida. Eu posso correr com um amigo, com uma amiga, com a esposa, com o marido, batendo um papo, conversando. Talvez não dê para conversar o tempo todo, né? Mas trocar uma ideia. Tem uma pessoa do lado ali. Natação é um esporte mais sozinho. Eduardo, então não é bom. Não, só tem que ter clareza disso. Eu faço questão de ter uma pessoa do meu lado. natação vai ser um pouco mais difícil, você não vai, né? Vocês vão até chegar junto, entra na piscina junto. Só que na hora que está nadando, não tem contato. Entende? Qual é o melhor para mim? Qual que é prioridade para mim? Qual que é importante para mim? A natação tem algumas questões com relação à pele. Algumas pessoas não se dão tão bem na água, né, pelos produtos que são colocados, né, tem alergia. Tem que ficar atento com relação a isso. Tem os equipamentos. Quais são os equipamentos para uma corrida? Tênis adequado, um tênis para corrida, meia para corrida também, para não dar bolha no pé. Como eu disse, tem vídeo aqui falando de uma forma mais profunda sobre isso. Um shorts, uma bermuda, uma camiseta, protetor solar, né? E os equipamentos para natação. Para natação eu vou precisar do quê? Uma touca, um óculos. Estou falando do equipamento básico, né? Uma sunga, um biquíni, um maiô, enfim, algo nesse sentido para eu poder fazer a natação. Mas tem um outro ponto, né? Eu preciso da piscina. É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? Eu preciso da piscina. Então nem sempre eu tenho tanta facilidade de ter acesso a uma piscina assim. De repente num clube, né, que eu posso ter acesso, dentro do condomínio ou na própria casa,
mas eu tenho que pensar em tudo isso. Eu tenho que pensar na questão do investimento. Quanto que eu vou investir para comprar um tênis bacana para corrida? Quanto que eu vou investir para comprar uma meia adequada para corrida, que não vai me dar bolha no pé? Uma bermuda adequada, uma camiseta adequada? Quanto que eu vou investir numa touca para natação, um óculos para natação? Quanto que eu vou pagar num clube? Ou quanto que eu vou pagar para ter acesso a uma piscina, independente se é no clube ou não? Tudo isso eu tenho que ter discernimento, tenho que ter clareza para eu poder tomar a decisão para qual caminho desses eu vou. E aí tem um outro fator importante. Viagem. Eu sou uma pessoa que eu viajo muito, eu tenho que pensar nisso. Como é que eu vou fazer para nadar lá onde eu vou estar viajando? A corrida é um pouco mais fácil com relação a isso. Tem que ficar claro o seguinte, eu não estou pendendo nem para o lado da corrida, nem para o lado da natação. Eu estou falando das duas questões para poder tomar uma decisão certeira, né? Então eu viajo bastante. Como é que eu vou ter acesso a piscinas aonde eu vou? Pode ser que tenha um lugar que eu tenha acesso, mas pode ser que eu vá para um lugar que eu não tenha acesso. Corrida, eu vou lá com o meu teninho, com a minha meia, com a minha bermuda, com a minha short, com a minha camiseta, coloco e vou correr, independente de onde eu esteja. Então, fica um pouco mais fácil de eu poder gerenciar os meus treinos, para eu poder dar continuidade nos meus treinos. Como é que é? É importante isso, porque senão, vamos lá. Eu faço um treino de natação, nessa semana, faço o segundo, faço o terceiro. Semana que vem eu viajo, aí já não nado a semana inteira. Aí na outra semana eu volto, consigo fazer um treino, depois eu viajo de novo. Entende que não vai ter continuidade? E continuidade é mais um dos princípios. Princípio a gente falou agora há pouco da especificidade. Princípio é o começo de tudo. É um dos princípios da ciência do treinamento. Continuidade. Eu consigo ter uma resposta boa quando eu tenho continuidade. Quando eu treino, eu não melhoro, eu pioro. Ah não, Eduardo, como assim? Eu pioro. Faz o seguinte, faz um tiro de 100 metros, mede o tempo. Treina, vai lá e faz de novo o tiro. Vai estar pior, porque eu pioro quando eu treino, eu não melhoro. Então eu catabolizo. E aí depois eu vou lá, descanso, me alimento e eu vou lá e anabolizo. Quando eu anabolizo, eu volto no mesmo nível que eu estava antes. Mas eu não paro aqui, eu tenho a supercompensação. E é nessa fase da supercompensação que eu tenho que encaixar o próximo treino, para ter a resposta. Porque senão eu vou, catabolizo, anabolizo, volto aqui, catabolizo, anabolizo, volto aqui e não ando para frente. Por isso é importante ter a continuidade, porque senão eu catabolizo, anabolizo, volto aqui, supercompenso, não faço nada, volto aqui de novo. Por isso a importância da continuidade. Então tem que priorizar pela continuidade e entender como que eu posso fazer isso dentro dessa modalidade que eu estou escolhendo. Natação, eu vou conseguir ter modalidade dentro do meu estilo de vida? Entende? E aí sim eu vou tomando decisões cada vez mais certeiras e podendo desfrutar dessa atividade, ter os benefícios dessa atividade, poder melhorar com essa atividade, ter um desempenho melhor com essa atividade. Vimos então as particularidades da natação e da corrida. Tá visto? Como eu disse anteriormente, se eu ouvir não tem como desver, se eu ouvir não tem como desouvir. Então agora eu vou tomar uma decisão com propriedade, consciente do que eu estou fazendo. Mas não adianta vir aqui, ouvir tudo isso, achar bacana, balançar a cabeça, dizer que sim e não colocar em prática, não usar essas informações. Não basta eu ter o conhecimento aqui na minha cabeça, eu tenho que colocar esse conhecimento em prática, eu tenho que fazer acontecer de verdade. Senão eu pego esse conhecimento, conto no almoço de família, conto no happy hour da empresa e não aplico para mim, não vai resolver. Eu não vou conseguir ter o resultado que eu desejo. Como que eu faço então, Eduardo, agora? Como que eu faço? Então, o primeiro ponto é saber exatamente quais são as particularidades de cada uma dessas modalidades que eu estou pensando aqui, que é corrida e natação. Tá, eu já entendi quais são as particularidades de cada uma dessas modalidades. Agora, eu quero saber o seguinte: qual dessas duas se encaixa melhor para mim? Qual das duas vai oferecer melhores vantagens para mim? Qual das duas vai oferecer melhor benefício para mim? E aí sim, e os riscos? Quais são os riscos de uma e de outra dentro da minha possibilidade? E a partir disso, eu vou definir minha escolha. Então, vamos lá. Eu entendi bem as duas, entendi bem as particularidades das duas. E aí agora eu tenho propriedade, eu tenho
ferramenta, eu tenho conteúdo para poder decidir se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Nesse ponto que nós estamos aqui, o que eu acho bacana? Eu acho bacana experimentar. E isso é uma dificuldade que eu percebo das pessoas. Eu não sei qual atividade física eu escolho, eu não sei se eu faço essa atividade física ou se eu faço aquela outra. Faz o seguinte, experimenta. Só isso, experimenta. Se não der certo, ok, eu vou partir para outra atividade física. Sem problema nenhum. Então vai lá, comece a fazer natação. Depois de tudo isso que a gente conversou, né? Se eu posso também, né? Se eu tenho possibilidade, se meu corpo permite isso. Se tem uma lesão que não tem como eu fazer, aí não dá para fazer o que eu estou falando aqui agora. Mas se for possível, faz isso. Só experimenta. Experimenta uma das modalidades, vê como é que foi a resposta, vê como que o meu corpo respondeu a isso, o quanto eu gostei, o quanto eu não gostei, o quanto foi bacana, o quanto não foi bacana. E aí sim, agora que eu experimentei, eu posso tomar uma decisão ainda mais certeira do que só conhecer as particularidades. Aí eu vou lá e experimento a outra. Vejo como é que é a outra atividade. Corrida, por exemplo, né? Vou lá numa pessoa que treina corrida, né? Numa equipe, num personal que trabalha com corrida, enfim. E aí eu vou experimentar a corrida e ver qual das duas meu corpo responde melhor, qual das duas eu gosto mais. Quem me acompanha aí mais tempo sabe que eu pedalo, né? Eu gosto de pedalar. E o pedalar tem um efeito para o corpo, né? Para dar atividade física. E tem outro benefício, que é para minha mente. É a hora que eu organizo minha mente, eu tenho uma liberação de neurotransmissores do bem, dopamina, serotonina, endorfina, muito maior do que quando eu faço outras atividades, inclusive a musculação. Então, eu tenho que buscar isso numa atividade, que ela vai ter um benefício para o meu corpo, mas também para a minha mente, ok? Então tá. Faça. Como eu disse, não adianta vir aqui pegar todas essas informações e não fazer nada. Faça, entre em ação. E aí você faz o seguinte, comenta aqui para eu saber como é que foi. Essa particularidade que você falou eu já sabia, não concordo, eu acho que não tem nada a ver. Comenta aqui para eu saber como é que foi para você, tá? Para a gente poder trocar ideia. E faz o seguinte, curte. Porque quando você curtir, outras pessoas vão ter acesso a essas informações, a esse conteúdo. Bacana, é uma forma de eu transbordar, de eu contribuir com a sociedade. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso, porque eu tive essa conversa com essa pessoa esses dias, estava falando da natação, da corrida, das dúvidas. Então compartilha com essa pessoa, compartilha agora com essa pessoa, tenho certeza que ela vai ser grata a você. E se você não está seguindo ainda o nosso canal aqui, comece a seguir, senão você vai perder conteúdos bacanas como esse aqui. Comece a seguir agora. E vamos lá fazer acontecer, juntar tudo isso que a gente conversou, espero que você tenha anotado, se não anotou, volta e anota, faz ali as suas percepções sobre tudo isso que a gente conversou e aí eu começo a tomar a decisão e, se possível, experimenta. Vai lá, faz um mês de natação, faz um mês de treino de corrida e vê como é que foi melhor para você, como é que seu corpo respondeu melhor e começa. E eu tenho certeza que com tudo isso que a gente conversou aqui, a sua escolha vai ser uma escolha muito mais certeira e você vai ter muito mais benefício e prazer nessa atividade. Vem comigo, fica a dica. Valeu!